Olá pessoal, sou Josiel, professor de História. Hoje nós iremos dar continuação aos nossos governos no Brasil. Vamos lá então? Na aula passada nós estudamos aí sobre o governo militar no Brasil que durou 21 anos. Seguindo então, começaremos com o nosso primeiro presidente civil, pegando aqui desde Tancredo Neves. Tancredo Neves acaba morrendo, em seu lugar assume o seu vice, José Sarney. Depois nós temos eleição, vem Collor recebe o impeachment, vamos ter aí o Itamar Franco, seu vice. Depois nós temos eleição, vem Fernando Henrique. Outra eleição, nós temos aqui Lula, Dilma, até chegar em Temer. Bolsonaro vai ficar aí para uma próxima matéria. Tudo bem? Vamos lá? Uma revisão rapidinho. Lembrando, no governo militar, no governo de Figueiredo, tivemos uma abertura democrática, tivemos o fim da lei do bipartidarismo. Esses dois partidos que existiam, eles se transformaram em novos partidos. Então a arena que representava o militar, vai surgir aqui o PDS, vai surgir o PFL, e o MDB, que era o Partido Democrático, vai surgir todos esses partidos, o PMDB, o PTB, o PDT, o PT e assim por diante. Nós vamos ter então a eleição, que ela foi de forma indireta, não teve ainda a participação popular. Tivemos como eleito o primeiro presidente civil após 21 anos de governo militar, que foi Tancredo Neves, tá? Então, Tancredo Neves, o nosso primeiro presidente civil, tendo como vice José Sarney. Só que Tancredo Neves, por uma enfermidade, acaba sendo hospitalizado, ele não consegue sobreviver, morre. José Sarney, então, ocupa a presidência. Vamos começar, então, com o governo de Sarney. O governo de Sarney é considerado por boa parte dos historiadores como uma década perdida. No governo de Sarney, teremos o compromisso de introduzir a democracia ao povo brasileiro. Um outro compromisso que ele vai ter também é de combater o leão inflacionário que assola a população brasileira, chegando a inflação aí de 235% no ano de 1985. Vamos ter então, com este compromisso de devolver a democracia, a formação da Assembleia Constituinte. E em maio de 85 são anunciadas as eleições diretas. Então, após 25 anos que o brasileiro ficou sem exercer o direito do voto, agora nós temos novamente sendo ingressado o direito de exercer o voto brasileiro pelas eleições diretas. Como falei para vocês, mesmo com esses compromissos de Sarney, nós tivemos um dos piores governos de toda a história brasileira. Por quê? Foi considerado aí essa década perdida, todo esse tempo no governo, mas a inflação ela subia cada vez mais. Para vocês terem ideia, 4 ministros da Fazenda passaram em seu governo, que é o Francisco Dornelles, o Dilson Funaro, o Maílson da Nóbrega, nós temos também o Luiz Carlos Bresser. Então, 4 ministros, eles tiveram ali que serem alterados durante o governo de Sarney. É muita coisa para um governo só. Vamos começar então com o governo de Francisco Dornelles, que acabou sendo substituído pelo Dilson Funaro. Aqui nós vamos ter vários planos econômicos, como por exemplo o Plano Cruzado 2, o Plano Verão e também o Plano Bresser. Tudo isso instalado em apenas um governo. 1986, como uma medida de tentativa para conter o dragão inflacionário, nós temos sendo instaurado então o Plano Cruzado pelo Dilson Funaro, ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Para cortar essa inflação, nós vamos ter então o cruzeiro sendo substituído pela nova moeda, o cruzado. Como vai funcionar? Nós vamos ter um corte de 3 zeros, tá? Então, exemplo, 1.000 cruzados, você corta 3 zeros, é o equivalente a um cruzeiro, beleza? Então, assim foi alterada a nossa moeda. Neste período, como tentativa também de conter o aumento da inflação, nós tínhamos ali praticamente os produtos que chegavam a subir de preço a 2 vezes por dia. Então Sarney ele vai decretar um congelamento dos preços e produtos. Só que isso vai trazer um retorno negativo. As empresas não irão gostar, irá haver um tráfico de mercadorias
dentro de um mercado negro, vai faltar alimentação nos mercados. Exemplo, você que queria comprar uma carne, os fornecedores negavam de vender um açougue e vendiam ela no mercado negro. Então você vai ver aí neste período as prateleiras dos mercados vazias e você realmente consegue adquirir produtos com preço mais alto por trás dos bastidores. Então isso aconteceu como resultado do congelamento dos preços e produtos. Dentro deste plano cruzado de Sarney, temos como destaque também o que ficou conhecido como os fiscais de Sarney, ou seja, qualquer pessoa da população civil tinha direito de fiscalizar caso havia aumento dos produtos nos mercados. Você até poderia colocar esse broche aqui em sua blusa e sair de forma voluntária como um fiscal do governo de Sarney. Pessoal, vamos ter então também sendo instalado aí um gatilho salarial. Ou seja, nós temos um pequeno aumento salarial, só que a inflação ela aumenta mais do que o salário. Em outras palavras, praticamente não tivemos então aumento. Por isso nós chamamos isso também como arroxo ou achatamento salarial. Dentro dessas estratégias de Sarney, ele está fazendo também um plano, uma manobra política para a arrecadação de votos, tá? Que vai ter uma eleição em 1986, uma eleição para governadores. Onde o que vai acontecer? Justamente por essa imagem, essa tentativa de que o país ele está ali praticamente aumentando o salário, lembrando, o salário ele foi ali uma fantasia, tá? A inflação depois aumentou mais do que o salário, esse congelamento dos preços, isso também não resolveu muito, porque isso aí foi algo que está acontecendo próximo das eleições, ele está tentando ali mostrar uma boa imagem para a arrecadação de votos, que é o que funcionou. Em quase todos os estados brasileiros, nós tivemos os governadores eleitos pelo PMDB. Aqui começa então o império do PMDB na política brasileira. Acabou as eleições, o governo levanta o tapete e a sujeira que estava escondida debaixo do tapete, ela é mostrada então ao povo brasileiro, ou seja, as consequências do congelamento dos preços e produtos, elas estouram, agravando ainda mais a inflação no Brasil. Como o plano cruzado não resolveu, então nós temos um novo plano, conhecido como Plano Cruzado 2, em 1986. Após essa eleição, o descongelamento dos preços e produtos e também dos salários, vamos ter o reajuste dos aluguéis a ser negociado entre os proprietários e os inquilinos. Você percebe que a inflação ela está aumentando cada vez mais. Junto nós temos o aumento de impostos. Num só dia a gasolina, por exemplo, disparou 120%, telefone e energia 100%, bebidas 80%, cigarros 100%, automóveis 45%. Disparam então os preços dos produtos no governo Sarney. Vamos ter o aumento das tarifas de serviços públicos. Houve também grandes protestos que ficaram conhecidos como Badernaço. Ainda tentando estabelecer a harmonia em seu governo, Sarney ele contrata então o novo ministro da Fazenda. Nós temos aqui o Bresser, onde ele vai instaurar um plano conhecido com seu próprio nome, o Plano Bresser, em 87. Onde vai decretar moratória. O que seria a moratória? A suspensão das dívidas internacionais, ou seja, vamos deixar de pagar as nossas dívidas. O Brasil, por exemplo, ele chega ali com a dívida de 107 bilhões de reais. Para tentar conter a aceleração da inflação, vamos ter mais uma vez o congelamento geral dos preços e salários, aluguel, durante um prazo de 90 dias. Juntamente com essas medidas, são criadas aí a unidade de referência e preços para fazer este controle. Temos então cortes de gastos e de subsídios, com demissões do setor público e cortes também nos investimentos públicos. Isso aí está gerando também um grande número de greves em nosso país. Juntamente com essas greves, como vocês podem ver aqui, nós temos manifestações, fora Sarney, fora FMI, abaixo o pacote ladrão. Então o povo está revoltado contra o governo Sarney. Aqui você já começa a entender o porquê os historiadores consideram como uma década perdida. Pessoal, em 89 Sarney demite mais uma vez o seu ministro, contratando então agora o Maílson Ferreira da Nóbrega. É isso mesmo, a moeda do cruzado que existia, ela vai mudar apenas o nome para Cruzado Novo. Então nós temos mais uma vez a substituição de moeda. Ou seja, em seu governo
nós tivemos 2 vezes a troca de uma moeda. O Banco Central brasileiro não tinha praticamente a condição de emitir tanto papel moeda em pouco tempo de troca. Por isso você vai ver apenas um carimbo em algumas notas antigas aí deste período. Então, como não havia tempo de emissão, era muito rápido essa troca de moeda, o banco apenas carimbava, dando aí a autorização da troca de moeda. Mais uma vez, como vai funcionar? Se era 5 cruzado, e você quer agora ter cruzados novos, para conter a inflação nós temos o corte de 3 zeros na moeda. Então 5.000 cruzado é o que vale a 5 cruzado novo. Só para vocês terem ideia, vou mostrar aqui, eu tenho uma foto da época de um mercado conhecido como Mercado Real. Olha só quanto custava um litro de refrigerante, 19.800 cruzados. Nós vamos ter uma caixa de bombom que chegou a custar 99.000 cruzados. Isso era a inflação deste período. Se você fosse no mercado de manhã, você não comprasse o seu pacote de feijão, você voltasse após o almoço, ele já tinha sofrido aumento novamente. Os preços poderiam sofrer aumento até 2 vezes ao dia. A nossa inflação estava disparado, chegando a 80% por dia de inflação. Em 1988, nós temos então a nossa abertura democrática com a Constituição Cidadã. Por que este nome Constituição Cidadã? Porque foi a Constituição mais democrática que nós já tivemos neste período. 5 de outubro de 88 foi promulgada então a Constituição do Brasil, a famosa Constituição Cidadã. Como diz aqui no artigo 5, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito de vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então nós temos aí a convocação do plebiscito para 5 anos. Ok, promulgar então a nossa Constituição, quais as suas principais características? Temos aqui direitos políticos, o voto dos analfabetos e maiores de 16 anos, vai assegurar a liberdade de expressão dos movimentos sociais, dos partidos políticos, nós temos aí o pluripartidarismo, agora uma diversidade de partidos, temos aí os direitos civis, dentre eles a igualdade de todos perante a lei, nós vamos ter o racismo e a tortura tornando-se agora crimes inafiançáveis, tá? Entrado aí nessa Constituição. Direitos sociais, como o direito à educação, saúde, moradia e transporte, as terras indígenas, aposentadoria a partir de um salário mínimo, jornadas de trabalho de 44 horas semanais, direito de greve, vamos ter aí o adicional de 1/3 de um salário de férias, vem nessa Constituição. Se você hoje tira férias, você recebe 1/3 do salário, pois é, essa Constituição está trazendo aí esse direito. Pessoal, e sobre a política externa? Na política externa nós temos os primeiros passos que futuramente ficará conhecido como a criação do Mercosul. Isso nós temos aqui o Tratado de Iguaçu, tá? Entre Brasil e Argentina. Futuramente nós vamos ter ampliação aí desse tratado, mudando aí para a origem do atual Mercosul. Então em 1986, Sarney ele também reata as relações diplomáticas com Cuba que foram cortadas durante o regime militar. E vamos ter no Brasil o cancelamento também do programa nuclear. Chegamos aí então ao ano de 1989, após 25 anos sem votar, o brasileiro agora ele pode ir às urnas. E nós temos aí de 21 a 22 candidatos, inclusive até o Silvio Santos se candidatou a presidente neste período. Depois de quase 3 décadas, os brasileiros eles vão às urnas. Temos aqui então os principais, chegando aqui então ao segundo turno, o Lula e nós temos o Fernando Collor de Mello. Pessoal, um destaque aqui para vocês nesse segundo turno, porque a Rede Globo ela vai colocar como seu favorito o Fernando Collor, vai colocar o Lula como alguém ameaçador, assustador, aquele cara que quer implantar o comunismo, apesar que o Lula tinha umas ideias assim meio de esquerda, assim meio radicais mesmo. Hoje em dia ele mudou bastante aí a sua forma de política, mas a Rede Globo aterrorizou ainda mais as suas ideias, deixando ali Fernando Collor como o mocinho do povo brasileiro. Nós temos um grande fator também em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, um dos fatores que chegará ao fim da Guerra
Guerra Fria, o fim da União Soviética 2 anos aí depois, tá? Então, 1989, a queda que dividia a Alemanha ao meio. Fernando Collor de Mello, com apoio da Rede Globo, consegue passar então para a população brasileira a imagem de um político que estava lutando contra a corrupção. Ele vai ficar conhecido mais como os caçadores ou caçador de Marajá. Ou seja, o caçador daquelas pessoas que vivem sustentadas pelo governo, que vivem ali na mudança, no dinheiro público, aquela galera endinheirada. Então nós temos aí Fernando Collor sendo considerado aí como caçador de marajás. Vai apresentar-se também como candidato das camadas populares, apesar que Fernando Collor ele não conhecia e não se quadrava nem um pouco com a classe popular, mas a Rede Globo consegue ali um pouco bagunçar ali o seu colarinho que era arrumado demais, deixar ali uma imagem mais parecida com a classe popular para que ele realmente fosse eleito. Ele era também levado a sua imagem como protetor dos descamisados, ou seja, dessa classe mais pobre. O seu discurso era voltado para um desenvolvimento tecnológico e a modernização do Brasil. Vamos ter então o primeiro governo civil eleito através de um voto direto desde a década de 60. Isso marcou muito então a abertura democrática no Brasil. Esse governo de Collor vai marcar também o início no Brasil do neoliberalismo. Por quê? Nós vamos ter aí grandes privatizações. Dentre elas, nós temos a privatização da VASP, a privatização da Uzi Minas e entre outras empresas. Então é o início do neoliberalismo. Só um detalhe, professor, mas por que você fala que a Rede Globo manipulou as eleições? Bom, o último debate que foi transmitido pela Rede Globo, no dia seguinte, lembrando que esse debate era à tarde da noite, passava em um horário que algumas pessoas não tinham acesso para assistir, nós tínhamos o reprise desse debate no dia seguinte. Só que o debate ele foi editado, ele foi cortado. Parte em que Collor se enrolava, se embananava no debate, essa parte era cortada, deixando Collor ali como uma pessoa de destaque no debate, e Lula, as partes que Lula se destacavam eram cortadas, deixando Lula ali meio enrolado na outra parte do debate. Tivemos então esse reprise sendo editado de uma forma que levasse Collor como uma melhor no debate eleitoral, e assim realmente, com o apoio e a influência da Globo, ele conseguiu ser eleito. Uma das medidas tomadas durante o seu governo será conhecido como Plano Collor. O Plano Collor vai se destacar por confiscar as contas, poupanças e correntes por um período de 18 meses. É isso mesmo, se você tinha algum dinheiro na poupança neste período aí, o seu dinheiro estava sendo confiscado, bloqueado por 18 meses. Pessoal, neste período tinha muita gente que aproveitava e ganhava dinheiro com a inflação. Exemplo, gente vendia casas, vendia imóveis, comprava dólar, aplicava na bolsa de valor, aplicava na poupança, pois o juro subia muito. E quem fez isso praticamente teve aí uma grande frustração, pois o dinheiro ficou preso. Isso vai gerar uma depressão no povo brasileiro, vai fazer com que algumas pessoas deixassem de sair da classe alta, caíssem, despencassem para a classe baixa, com que pessoas perdessem praticamente ali os seus investimentos, levando até mesmo alguns ao suicídio neste período. Uma outra medida ainda dentro do Plano Collor, nós temos mais uma vez a substituição da moeda, ou seja, sai de cena o cruzados novos. Lembra lá no governo Sarney que existia o Cruzeiro? Pois é, o Cruzeiro ele vem de volta, então nós temos aí mais uma vez o Cruzeiro. Isso é uma tentativa também de conter aí a inflação. Como vocês percebem aqui, a nota ela está carimbada, é o detalhe que eu falei, algumas são emitidas, o banco não tem condição de emitir outras, a troca tinha sido recente, mais uma vez trocou de moeda, então eles acabavam carimbando aí. Essa moeda aqui vocês já conseguem encontrar aí em nossos dias, são moedas mais recentes aí do governo de Fernando Collor de Mello. Semelhante ao governo Sarney, Collor também vai congelar os preços e salários, vai incentivar aí as importações,
Vamos ter um programa de demissão voluntária, principalmente na máquina estatal. Ele está enxugando aí a máquina estatal. Nós temos aí em 10 de maio de 91 a sua própria irmã, Zelo Cardoso, sendo substituída. Então nós temos aí a troca do Ministério da Fazenda por Marcílio Marques Moreira. Então a irmã de Collor é substituída. Justamente esses planos foram um fracasso, não resolveram e ela então sai de cena. Pessoal, aproveitando que nós já estamos aqui na mesma família, vamos pegar o irmão de Collor, o Pedro Collor, onde vai fazer uma denúncia ao seu próprio irmão. Ou seja, vai acusar o presidente Pedro Collor, que era irmão de Fernando Collor, né? Está acusando então de corrupção. Ou seja, o presidente do Brasil é acusado pelo seu próprio irmão. Nós tínhamos ali o seu tesoureiro, que era o Paulo César Faria, mais conhecido como PC Farias. Então, justamente, nós tínhamos um esquema de corrupção onde a família de Collor tinha sido beneficiado. Isso foi à tona pela acusação do seu irmão Pedro Collor. Isso vai manchar muito aí o seu governo, onde nós vamos ter sendo instaurado aí, então, a CPI para investigação. Nós vamos ter aí agora essa imagem ufanista sendo levantada pelo governo Collor para tentar esconder isso aí e trazer aquele sentimento nacionalista do povo brasileiro. Só que o efeito acaba sendo ao contrário, né? Collor convoca com que as pessoas saiam às ruas, pintem o rosto de verde e amarelo, em defesa da nação. Realmente as pessoas saem às ruas, né? Isso ficou conhecido como o movimento dos caras pintados. Só que em vez deles pintarem verde e amarelo, alguns até pintaram fazendo um X no rosto, outros pintaram ali o rosto de preto, e eles começaram a exigir o impeachment de Fernando Collor, fora Collor. Este movimento ficou conhecido como Caras Pintadas ou Movimento Fora Collor, que é o mesmo movimento. O povo então pede o impeachment e em setembro de 92, Collor ele é afastado. 31 de dezembro de 92, nós tivemos então a renúncia de Fernando Collor. Mas espera aí, ele recebeu o impeachment ou ele renunciou? Ele até tentou fazer uma manobra política para não perder ali os seus direitos políticos de pedir a sua renúncia. Mas o impeachment foi aprovado e realmente ele sofreu o impeachment. E ele teve então seus direitos cassados aí por 10 anos. Como vocês podem perceber, milhões de pessoas saíram à rua pedindo impeachment fora Fernando Collor. E Fernando Collor realmente saiu fora da presidência. Sobre a política externa de Fernando Collor, destaco para vocês, lembra lá atrás que Sarney deu os primeiros passos? Pois é, agora é concretizado em 91 a criação do Mercosul. Nós temos então a união aí entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai com a assinatura do Tratado de Assunção. Fernando Collor, então, ele sofre o impeachment, vai assumir em seu governo seu vice, que era Itamar Franco. Pessoal, uma curiosidade, o que José Sarney, com 5 anos de governo, mas Fernando Collor, com 2 anos de governo, ou seja, 7 anos de governo, não conseguiu fazer, que era conter a inflação. Itamar Franco, com só 2 anos de governo, ele vai conseguir. Ele vai contratar como ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, que foi até professor de sociologia na USP, inclusive se exilou também durante o governo militar, e ele agora volta como ministro da Fazenda e vai trazer uma grande estratégia para acabar com a inflação no Brasil. Antes de prosseguirmos para essa questão econômica, vou só deixar um detalhe para vocês. Dentro da nossa Constituição, lá em Sarney, a Constituição dizia que deveria ser feita uma eleição para discutir como seria tomado a história do Brasil. Ou seja, se o Brasil ele continuaria sendo uma república ou se o Brasil voltaria a ser uma monarquia. Então foi organizado um plebiscito, a Constituição dizia que deveria ser organizado um plebiscito aí no ano de 1993, tá? Então foi escolhido, foi votado o sistema de governo do Brasil. Ah, professor, então você está querendo dizer que poderia ter a possibilidade de o Brasil ter voltado a ser uma monarquia? Sim, justamente para isso foi organizado o plebiscito, para o povo escolher se quer uma monarquia ou se quer uma república no Brasil. Então nós tivemos a república sendo eleita com 66% e 10% da população exigiu então uma monarquia. Continuamos então com o nosso governo da República Brasileira. Vamos ter então um incentivo fiscal à indústria, a volta da fabricação do Fusca durante o governo de Itamar Franco.
Temos também Fernando Henrique nomeado como ministro da Fazenda e aqui vai mudar a história política com a criação da Unidade Real de Valor, que ficou conhecido como URV. Aqui é o embrião do que você conhece hoje como a moeda do real, que foi criada em 1994. Pessoal, então substituindo aí o Cruzeiro, nós temos criado a Unidade Real de Valor, que é uma moeda flutuante, que será substituída pela moeda do real. Ou seja, este é o projeto do real, tá? E realmente a cartada do real foi uma grande jogada. Nós tivemos então o fim da inflação no Brasil. Inclusive o real ela cresce com uma moeda forte, surgindo até mesmo acima da moeda do dólar. Essa transição, nós tivemos aí um cálculo aproximadamente entre 2.750 cruzeiros, foi substituído por R$1. Então foi a nossa troca da moeda no governo de Itamar Franco. Vamos lá então aos pontos positivos. Pontos positivos, estabilidade econômica. Ponto negativo, nós vamos ter a CPI do orçamento, conhecido aí também como os anões do orçamento instaurado no governo de Itamar Franco, justamente investigando também corrupção em seu governo. Um outro destaque na parte cultural do Brasil, nós temos aí mais uma vez a Copa do Mundo, onde o Brasil se torna tetracampeão e o Brasil fica conhecido como o país do futebol. Estamos chegando já no mês de outubro, finalzinho do ano de 1994, onde nós temos aí, mais uma vez, um sistema eleitoral. Pessoal, e o Lula, ele é persistente, ele está dessa vez concorrendo aí às eleições, mais uma vez, e nós temos aqui o ministro da Fazenda, o autor do Plano Real. Logicamente, ele ganhou muita fama contendo a inflação, onde ele vai concorrer ao cargo de presidência e é eleito de cara no primeiro turno. Então Fernando Henrique ele ganha de cara no primeiro turno, sendo então o novo presidente do Brasil. Ele vai ter um governo neoliberal, mesmo que ele nunca tenha assumido que o governo dele tivesse características neoliberais, mas ele vai privatizar aí mais de 50 empresas estatais. Fernando Henrique Cardoso ele vai governar o Brasil aí por 8 anos, tá? Desde 95 até 2002. Lembrando, neste período não tinha reeleição, mas Fernando Henrique dá um jeito. Ele cria o sistema de reeleição na política brasileira. Vamos ver um pouco mais à frente. Então, sobre as privatizações de Fernando Henrique, nós temos a Companhia Siderúrgica Nacional sendo privatizada, vamos ter a Vale do Rio Doce também sendo privatizada, vamos ter o sistema Telebrás, vamos ter o sistema da Eletrobras, vamos ter aí a criação das agências reguladoras, Agência Nacional de Petróleo, temos a Anatel, vamos ter a Enel. Então você percebe que nós estamos vivendo em um governo neoliberal, mesmo que Fernando Henrique nunca tenha assumido isso aí. Então esse é o primeiro mandato. Nós vamos ter um programa de demissão voluntária também. Isso aí era para reduzir os gastos com os cargos públicos, tá? Ou seja, ele vai incentivar, dar ali algumas bonificações para aqueles que pedissem demissões, aqueles que tinham cargos públicos. Vamos ter uma crise agrária e isso vai eclodir no que nós ficamos conhecidos como a organização do MST, o Movimento Social Sem Terra. A dívida pública em 1995, de 170 bilhões de reais, ela vai chegar no ano de 1998 a 380 bilhões de reais. Pessoal, isso aqui praticamente é um absurdo. E o que Sarney tinha dado os primeiros passos, o que Fernando Collor tinha dado aí um passo maior, Fernando Henrique, então, em seu governo, em 95, ele oficializa, então, a criação do Mercosul, com a participação de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Em 97, nós temos, então, uma proposta no Congresso Nacional para ser aprovada a emenda da reeleição. Aqui também, Fernando Henrique, ele é acusado também de corrupção por comprar justamente essa eleição para que fosse aprovada essa emenda. E isso vai fazer com que ele participe em 98, mais uma vez, das eleições. Lula, mais uma vez, está tentando o cargo do Brasil, perde pela terceira vez e Fernando Henrique é reeleito como presidente do Brasil.
Pessoal, segundo mandato de Fernando Henrique, eu, na minha opinião, não gosto muito da reeleição, porque o candidato ele trabalha no primeiro mandato, no segundo ele vai aproveitar e reembolsar aquele prejuízo que ele teve nas campanhas, né? Foi o que aconteceu com Fernando Henrique. Primeiro mandato dele foi bom, segundo mandato foi uma tragédia. Em 98 nós temos aí a criação do Enem, só que lembrando, o Enem é bem diferente de hoje, tá? Antigamente servia só para ver como que você estava aí na educação, mas você não tinha bonificação, pontuação e nada aí para as universidades, beleza? Era só mesmo para medir a educação do país. Neste período, nós temos aí como ministro da Saúde o José Serra, onde o José Serra ele traz uma proposta que é aprovada a aprovação dos genéricos. Então nós temos aí os genéricos no Brasil. Vamos ter em 2001 a crise de eletricidade, que ficou conhecido como apagão. Isso vai gerar racionamento de energia no Brasil, é isso mesmo. Tinha certos horários do dia que você tinha que economizar energia, a energia ela faltava, nós tivemos vários sistemas ali de apagão no Brasil, onde o mais conhecido foi em 2001. Nós vamos ter também uma CPI da reeleição, falei para vocês aí um pouco mais atrás, para a investigação da aprovação da emenda de reeleição na Constituição. Temos aí o real, começa a despencar, a inflação ela começa a subir, vamos ter aí o HIV que está se propagando neste período, e é inventado aí, nós temos aí o coquetel gratuito aqui no Brasil, sendo fornecido então pelo Ministério da Saúde. Vamos ter as políticas sociais como o programa do Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação. Como você percebe, esses programas sociais não surgiram no programa de Lula, tá? Surgiram aqui. Lula vai aperfeiçoá-los, irá aumentá-los e mudar os nomes. Tá certo? Logicamente ele vai criar alguns outros também, mas para vocês terem ideia que também surgiu no governo de FHC. E um outro destaque, o Brasil ainda permanece com o título de país do futebol e nós temos o pentacampeonato do Brasil em 2002. E neste mesmo ano temos aí agora o final do governo de Fernando Henrique, e temos as eleições, onde Lula, mais uma vez, pela quarta vez, ele participa das eleições. E nós temos aqui o José Serra, aquele que trouxe aí os genéricos para o Brasil, aquele que aprovou de forma gratuita o coquetel para a AIDS. Então esse ministro da Saúde concorre, só que ele perde para o Luiz Inácio Lula da Silva. Então nós temos agora o Lula conseguindo o seu objetivo, se tornando presidente do Brasil. E nós temos, passando a faixa presidencial, o FHC passando ao Lula. Governo de Lula, nós vamos ter um destaque, foi um governo mais voltado para a classe trabalhadora, lembrando as ideias políticas de Lula neste período são totalmente diferentes das campanhas anteriores. Aquele radicalismo dele ele deixa para trás e traz um governo um pouco mais equilibrado. Nós vamos ter a continuidade da política econômica, para vocês terem ideia, do governo de FHC. Só que com detalhe, a inflação ela foi mantida sob controle no primeiro mandato. O lema do governo de Lula, Brasil, um país de todos. Pessoal, eu coloquei um gráfico aqui só para você ter ideia. Aqui o real, quando ele lançou, equiparente ao dólar, né? Então, no segundo mandato aqui de Itamar Franco, nós vamos ter já o aumento do real, onde no finalzinho do seu governo, o real já estava quase a 4 dólares, no governo de Lula a 4,20, ou seja, a inflação ficou praticamente mais estabilizada. Então a inflação ela aumentou mais no governo anterior de FHC. Só que algo vai marcar aí a questão econômica do país no governo de Lula. Nós temos uma crise em 2008, a crise imobiliária que estourou lá nos Estados Unidos. Semelhante ali, nós tivemos uma crise em 29 que abalou o mundo, essa crise de 2008 também abalou o mundo. Só que com um detalhe diferente, né? Na charge aqui mostra uma pessoa suicidando, justamente por descobrir ali que ele quebrou da noite para o dia. E aqui nós temos os imóveis sendo hipotecados, ou seja, você sendo jogado de dentro do seu imóvel. Então nós temos aí esse paralelo com as duas crises que aconteceu em 29 e a crise de 2008. Dentro dos programas sociais de Lula nós vamos ter a ampliação
com o novo nome do programa conhecido como Bolsa Família. Temos também o Bolsa Escola, mais Bolsa Alimentação, mais o Vale Gás, projeto do Fome Zero, o programa habitacional A Minha Casa Minha Vida e a criação em 2004 do ProUni. Você percebe, foi um governo bem voltado para a classe social. Em 2004, nós temos a formação do Partido Socialismo e Liberdade, conhecido aqui como PSOL. Em 2005, vai estourar o escândalo conhecido como Mensalão. O seu ministro da Casa Civil, o José Disseu, acabou sendo preso aí. Praticamente foi uma queda aí. Lula defendeu o cara até a alma, falou que iria jurar a inocência do Disseu, mas realmente isso não aconteceu. E em 2006 nós tivemos então a reeleição, onde Lula ele se candidata à reeleição e nós temos aí então mais uma vez a sua vitória no segundo mandato de seu governo. Então vamos agora para o segundo mandato de Lula. 2007 ele vai criar aí o programa de aceleração do crescimento. Vamos ter facilidade de crédito para o consumismo. Pessoal, e é isso aqui que vai facilitar a vida do pobre. Ou seja, agora está fácil você conseguir um empréstimo no banco. Você consegue ali financiamentos, você consegue comprar um carro fácil. O difícil é você pagar. Então as consequências disso aí, com o final do governo Lula e no governo sucessor, que será o da Dilma, vai estourar uma crise financeira. Então muitos até acham que cresceram de forma econômica aqui no governo de Lula justamente por essa facilidade de crédito. E realmente ajudou muito de forma temporária, de forma local. Só que isso vai trazer consequências que foram refletidas no próximo governo. Então isso vai fazer com que famílias elas passem para a classe média, porém com dívidas. Em 2009 é lançado aí o programa Pré-Sal, onde nós vamos ter aí uma atração de investimentos externos. O PIB do Brasil consegue aumentar aí 4%, mas o índice de desenvolvimento humano ainda continua baixo no período do Lula. O Brasil sai da 12ª e entra na 8ª posição dos países mais ricos do mundo. Vamos ter a maior inserção do Brasil nas negociações internacionais. Só que em seu governo vai estourar os principais escândalos de toda a política do Brasil. Nós vamos ter aí a CPI dos Correios, a CPI dos bingos, a CPI das ambulâncias, a compra de apoio político, o mensalão, o petrolão, as alianças com vários outros partidos, inclusive o PMDB, o PSDB e assim por diante, juntou tudo farinha do mesmo saco. A nossa política brasileira, ela começa a se unir em um único objetivo: corrupção através do governo PT. Mesmo com todos esses escândalos, por incrível que pareça, Lula ele chega ao final do seu mandato com um recorde de aprovação de 87%, com uma popularidade bem alta, diferente dos presidentes anteriores. Então, no ano de 2010, nós temos novas eleições. E Lula escolhe uma personagem para o representar. Ele escolhe a Dilma Rousseff, que é bem conhecida também na história do Brasil, principalmente durante o período militar. Nós vamos ter Dilma também em seu governo como ministra da Casa Civil. E mais uma vez o José Serra, ele candidata, só que acaba perdendo para Dilma Rousseff, dando continuação ao governo PT na história do Brasil. Lula, então, ele leva para a apresentação da nova presidente, a primeira mulher presidente na história do Brasil. Um destaque aqui, tá? E pegando carona com seu governo, lembra que eu falei para vocês, foram feitas alianças com vários outros partidos? Pois é, o PMDB. Uma das propostas aqui, uma das exigências do PMDB para apoio da campanha de Lula, para essas alianças, era que Michel Temer fosse o vice-presidente do Brasil, pegando carona com Dilma Rousseff. Pessoal, interessante que ninguém nem nunca tinha ouvido falar do Michel Temer, mas ele chegou aí, ainda puxou o tapete da Dilma, se tornou presidente do Brasil, marcando aí também um escândalo na história política do Brasil, é o que nós iremos ver um pouco à frente. Dilma Rousseff,
Então ela também tem um lema para o seu governo: país rico é país sem pobreza. E Dilma, por ser a primeira mulher na história do Brasil, marcou muito aí a nossa política. Ela foi militante aí de grupos de esquerda, de oposição ao regime militar, ministra de Lula nos 2 mandatos. Ela também nunca havia disputado uma eleição. Na primeira eleição que participa, com o apoio da influência de Lula, ela consegue vencer. E algo interessante nós vamos ter aí no governo. Uma política conhecida aí como uma política atualizada na nossa linguagem de hoje, a política do pão e circo, tá? Nós vamos ter uma ampliação aí do Bolsa Família. Logicamente, nós tínhamos muita necessidade em algumas regiões, principalmente na região do Nordeste, só que ela vai abusar dessa situação para garantir uma compra de votos, também ampliando essa política que já vinha aí desde o governo Lula. Então nós temos aí a política do pão e a política do circo. A política do circo, nós vamos ter a construção de estádios no Brasil, nós vamos ter a Copa de 2014, nós vamos ter também as Olimpíadas do Rio de 2016. Então nós temos essa política do pão e circo que estão tentando desviar a atenção do eleitor brasileiro para os problemas que estão acontecendo em nossa política. No ano de 2011, nós temos uma elevação da taxa de juros, uma tentativa para conter a inflação, nós vamos ter leilões de aeroportos. E algo que vai abalar o mundo também é a crise da União Europeia por endividamentos públicos elevados. Vamos ter aí entre essa crise a Grécia, Portugal, Espanha, a Itália e a Irlanda. E isso logicamente está refletindo também aqui no Brasil. Em 2012 foi criada a Comissão Nacional da Verdade para julgar os crimes cometidos durante o período do regime militar. Então as questões de torturas, perseguição, isso tudo está sendo julgado através da Comissão Nacional da Verdade. E também receberá indenizações às famílias que passaram por esse tipo de constrangimento. Em 2012, nós temos o julgamento do processo do mensalão. E a Dilma ela se compromete, justamente, doa a quem doer, mas será seguido em frente o sistema do mensalão, todos os culpados irão pagar, então ela compromete com essa questão. Temos também a cota de 50% de benefício para os estudantes. Então vai ficar mais fácil em seu governo você fazer uma universidade. E a redução de contas de luz. Vamos ter a eleição em 2014 com as promessas de congelar os preços e realmente, chega 2014, ela consegue se reeleger. Temos aí o famoso Aécio Neves. Neste período aqui, o Brasil ele fica bem dividido, tá? Passa aí para o segundo turno, finalizando o segundo turno, nós vamos ter quase uns 49% ali com a Aécio, 51% ali a Dilma Rousseff. Então o resultado é como se o Brasil estivesse dividido, de um lado Aécio e do outro lado Dilma Rousseff. Então temos aí mais uma vez a vitória pela segunda vez de Dilma Rousseff. Só que o segundo mandato dela, algo inusitado vai acontecer, vai marcar a história do Brasil. Nós vamos ter o impeachment que vai retirá-la do governo. Já já nós iremos chegar nessa parte. Antes disso, nós temos uma austeridade fiscal, um controle de gastos em seu governo. Vamos ter aumento dos impostos, que ficou conhecido como tarifaço. Vamos ter ainda o aumento da luz, gasolina e transportes. Isso vai começar a gerar protestos, principalmente quando aumenta o preço do vale transportes. Nós temos protestos, pessoas saindo às ruas. 2 meses após a eleição, esses protestos, semelhantes ao protesto do governo de Collor, estoura também no governo de Dilma. O que se destaca neste período são as redes sociais que serão usadas como nunca para organizar a massa da população nas ruas com o protesto. Por exemplo, nos Facebooks, sair ali o pessoal compartilhando: eu vou e você, o protesto de 4/12, eu vou, marca aí hashtag eu vou para a rua. E isso levou milhões de pessoas às ruas em protestos. E o povo usa a criatividade, saímos do Facebook, nós somos reais, estamos nas ruas, queremos mudanças, não é mais pelos 20 centavos, agora já é por outras questões políticas. E cada vez mais os jovens
eles saem exigindo melhorias e direitos e benefícios para a população no Brasil. Interessante, nós temos aqui os jovens de 1968, que eram as campanhas militares, né? Os protestos militares na realidade. Esses mesmos jovens apoiam hoje os jovens de 2013. Então, ou seja, você segue um legado aí de protestos da população que exige luta pelos seus direitos. Outra foto de protesto que marca aqui não é mais pelos 20 centavos, né? Agora a questão já mudou, já é por direitos. Então vai se ampliar. Pessoal, um detalhe que marcou muito o seu governo também é a questão da violência em alguns protestos. Um grupo conhecido aí usava capuz preto aí, esse grupo ficou conhecido como os Black Blocs, usavam ali roupas pretas, ficavam ali com disfarce, só que eles saíam com atos de violência, praticando vandalismo, destruindo vitrines de lojas, apedrejando bancos e assim por diante. Então esse grupo do Black Bloc marcou muito o governo de Dilma nesses protestos violentos. Então são condutas que mancharam a nossa sociedade, tá? Aí começou semelhante ao governo de Collor, pessoas saindo às ruas com pedidos e faixas, fora Dilma, queremos impeachment, já assinado o povo brasileiro. Pessoal, lembrando, o povo está dividido. Da mesma forma que tinha movimentos de protestos pedindo o impeachment de Dilma, tinha movimentos de protestos também em defesa da democracia. Fica Dilma, não vai ter impeachment, não vai ter golpe. Então tinha movimentos também, não vai ter golpe. Achava que o impeachment era anticonstitucional. Então nós temos aí justamente esse grupo, o Brasil dividido aí. Isso é perigoso porque há um risco aí de entrar em guerra civil quando o país encontra-se nessa situação. Mas graças a Deus a política seguiu, continuou. Realmente algo marcou a história, aí eu deixo a questão no ar, se foi legal, se não foi legal, mas veio o impeachment e retirou a presidente da República. Então Dilma, ela foi acusada pelo crime de responsabilidade, as famosas pedaladas fiscais, que é quando você retira um dinheiro ali de um setor para cobrir um outro setor, você faz essa manobra ali com salário. Mas lembrando, isso aí era uma tradição com vários outros presidentes, mas na história deu impeachment no caso dela, né? E vamos ter aí outras questões também que mancharam aí a sua reputação. Vamos ter a edição de decretos liberando dinheiro sem autorização do Congresso e assim por diante. Então isso tudo somando levou ao impeachment de Dilma. Bom, constitucionalmente até dava direito ao impeachment, só que a questão é que essa regra não serviu para os presidentes anteriores. Então é só essa interrogação que fica aí no ar. 2 de agosto de 2016, nós tivemos o senador Antônio Anastasia como relator da comissão do impeachment. O presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, leva essa proposta então para o Congresso. A proposta é aprovada. Interessante que o próprio Eduardo Cunha também, ele entra na questão do Lava Jato, está preso hoje. Só para você ver como funciona realmente a nossa política, tá difícil aí você enxugar essa máquina de corrupção em nosso Congresso. Em 31 de agosto de 2016, Dilma então ela é afastada de forma definitiva do cargo de presidente do Brasil. Presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, vai assumir até o retorno de Temer, que ele estava ali no G20. Lembrando, o Temer também ele fez de tudo ali para puxar o tapete da Dilma, mostrava ali estar aliados ali como bons amigos e tudo, só que realmente existia ali uma farsa, um interesse, um jogo político por trás, onde Temer também ele liderou muito essas questões de campanhas e influência para que Dilma sofresse o impeachment na história do Brasil. Interessante é que essa charge aqui relata bem como foi esse procedimento político aí da presidente e o vice-presidente. Sai Dilma, entra então Michel Temer. Michel Temer também vai estourar escândalos de corrupção. Ele é visto ali praticamente recebendo uma mala de dinheiro. Só que como tem foro privilegiado, o Congresso não permite a investigação. Justamente polêmicas começam a questionar a imagem de Temer também como alguém que está dando continuação à corrupção, à participação no mensalão e assim por diante. Um outro fator que vai estourar também é a greve dos caminhoneiros. Sem caminhão o Brasil para e realmente nós tivemos aí essa greve dos caminhoneiros, o preço do petróleo subiu e como consequência
parou praticamente os caminhoneiros do Brasil. Temos aqui, perdeu o Playboy, realmente era um assalto que estava acontecendo aí sobre o preço do combustível no Brasil. E as redes sociais foram usadas mais uma vez, eu apoio os caminhoneiros, vamos parar, estamos juntos por uma causa, fora Temer. E começou mais uma vez aí o pedido também, alguns pedindo o impeachment de Temer, e foi um período conturbado em nossa história política. Pessoal, com todas essas dificuldades, Michel Temer conseguiu concluir o mandato, na verdade o mandato de Dilma, que ele assumiu pela metade, e até que tivemos eleições. As eleições também foram eleições complicadas em nosso país, assumiu uma nova forma de governo, veio então o presidente Bolsonaro, matéria que nós iremos estudar no próximo ano. Pessoal, agora é com vocês, façam a leitura de todo o módulo 5, a matéria realmente ela é muito grande, nós temos aqui muitos acontecimentos políticos, aqui eu tentei passar para vocês apenas um resumo, mas aprofundem-se em casa, realizem as atividades da página 67 até a página 80. Lembre-se, é com a atividade que nós fixamos o conhecimento estudado. Pessoal, agora é com vocês, até a próxima!